Dar início a mais uma reunião da Comissão Constituição, Legislação e Redação, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques e Renato Nascimento de Moraes, e agradecendo a presença da Débora, técnica legislativa, doutor Caio, diretor jurídico da Casa. Começaremos com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 22ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de setembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se inicialmente os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva, Mônica Cristina Vieira Chaves e Jorge Andrade. Técnica Legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo o número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 21ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada pelos membros presentes das respectivas comissões. O presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.196, que altera o artigo 74 da Lei Municipal 1.795 e dá outras providências de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado pelos vereadores José Francisco Marques Ribeiro e Wilson Batista Paiva, corrigindo o parecer na parte que fala sobre a ausência de penalidade prevista para o descumprimento, tendo em vista que existe sim penalidade prevista para o descumprimento, tendo em vista existe sim penalidade e com a inclusão de emenda criando um artigo prevendo que o Poder Executivo criará a regulamentação em 90 dias. Parecer do relator ao projeto de lei 4.197, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 1926 da outras providências de autoria do prefeito. Em votação foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com a inclusão de emenda para acrescentar os parágrafos 2º e 3º da Lei 1926, considerando que a intenção do Poder Executivo não foi retirar esses parágrafos. Parecer do relator ao projeto de lei 4.205, que dispõe sobre o direito de lactantes a amamentarem seus filhos nos estabelecimentos de uso coletivo, público ou privado e da outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Após, o presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores a emenda 2 ao projeto de lei 4.177, que institui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal do Idoso, de autoria dos vereadores Kenner Maia, Fabrício Oliveira Machado, José Maria Silva e Marcos Pereira de Paula. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Renato Nascimento de Moraes, Marcelo Kraus Rezende e Sebastião Silvestre da Costa. Parecer dos relatores a emenda 3 ao projeto de lei 4.187, que altera a redação da emenda e do artigo 1º do projeto de lei 4.187, de autoria dos vereadores Marcos Pereira de Paulo, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e José Francisco Marques Ribeiro. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Sebastião Silvestre da Costa. Em seguida, o presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.200, que dispõe sobre a utilização de avisos sonoros para atendimento de pessoas com deficiência visual no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Zambrano. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.201, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita para atender a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros das Comissões de Constituição e Finanças.
Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.202, que altera dispositivos da LDO de 2017, de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros das comissões de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.203, que altera dispositivos da LDO de 2017, de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.208, que institui o Programa Municipal de Arborização Urbana no município de Itajubá e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição e Finanças. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.213, que autoriza o município de Itajubá a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências de autoria do prefeito. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos membros das comissões de Constituição e Finanças. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação o parecer dos relatores à emenda 2 ao projeto de lei 4.172, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Sante, Jorge Andrade, José Francisco Marques Ribeiro, Marcelo Kraus e Renato Nascimento. Em votação, foi aprovado pelos vereadores das Comissões de Constituição e Saúde: Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado e Mônica Cristina Vieira Chaves. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada essa reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos membros da Comissão de Constituição, registrando a presença do vereador Wilson do Povo. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.207/2017, que determina a fixação de cartazes informando os números de telefones do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado do município de Itajubá e dá outras providências. De autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.207, de 2017. Na legalidade, o presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais: artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 171, inciso 2º, a linha D da Constituição de Minas Gerais, artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa, o regimento interno da Câmara de Vereadores de Itajubá prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada pelo ilustre vereador não coincide com aquelas descritas no artigo 48 da Lei Orgânica. Desta forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, o ilustre vereador apresentou ao veículo legislativo projeto de lei ordinário para disciplinar a matéria. Matéria como é tratada pela proposição apresentada não se enquadra naquelas reservadas à lei complementar elencadas na Lei Orgânica em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo. Dentro da legislação municipal, existem duas leis que versam do mesmo objeto do apresentado pelo projeto de lei 4.207, sendo elas: Lei Municipal 2.568, de 2005, Lei Municipal 2.726, de 2009. A primeira lei versa sobre a obrigatoriedade de afixação de placas em estabelecimentos comerciais em cumprimento à Portaria 1 de 97 do Poder Judiciário. Já a segunda lei dispõe sobre a fixação de cartaz informativo nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Itajubá. O diferencial entre o projeto de lei apresentado pelo nobre vereador Sante e as leis em vigor é aquela que obriga todos os estabelecimentos de ensino público e privado, enquanto que somente as escolas públicas são obrigadas ao cumprimento de fixar cartazes com os números do Conselho Tutelar. Outro diferencial é a proposta de padronização dos cartazes inexistentes na Lei 2.726. A Lei 2.568 não se aplica aos estabelecimentos de ensino. Assim, o presente projeto de lei não encontra-se prejudicado em relação às leis 2.568 e 2.726. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbices,
seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.207 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 19 de setembro de 2017. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Tocaio, olhando aqui o parecer, pensei que a Lei Municipal 2.726 poderia ser revogada, já que ela trata os cartazes, né, no estabelecimento de ensino, mas só municipais. Mas depois, olhando aqui a lei, ela não trata só dos telefones do Conselho Tutelar, ela trata de outros, né? Então não dá para revogar por essa razão, né? Exatamente. Agora, aqui só queria perguntar se está no processo, Débora, porque o artigo 2º fala que deverá seguir o modelo anexo. Eu não recebi o modelo, está aí no processo? Modelo da placa? Se não tiver, a gente tem que pedir para juntar. Pedir para o Santi juntar o... O artigo 2º fala, a placa que trata o caput desse artigo deverá seguir o modelo anexo, das dimensões, da letra, da tudo. Mas só o modelo anexo, se não tiver... Que eu entendi, né? Tudo bem, falta o modelo anexo, mas já colocando que possui as dimensões, ser legível, então aqui já os 3 incisos já trazem a forma que deve ser esse cartaz, então ele acaba nem necessitando desse modelo anexo. Sim, aí poderia então corrigir o texto, ou ver se o Exatamente. Santi tem isso lá e queira juntar no processo. Se ele não tiver, aí pode retirar esse modelo anexo, Perfeito. porque já os 3 incisos, principalmente o 1 e o 2, já fala como deve ser. Perfeitamente. Dimensões e ser legível. Então, com essa observação, permanece em discussão o parecer ao projeto de lei 4.207. Em votação, o parecer ao projeto de lei 4.207, que eles estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos membros presentes da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Registramos a presença do vereador Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, e do Fabrício, membro da Comissão de Finanças. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.209, ainda somente para apreciação dos membros da Comissão de Constituição. Esse projeto de lei 4.209 dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de mídias audiovisuais educativas sobre promoção de saúde e prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas nas aberturas de shows, eventos artísticos, culturais e educacionais no âmbito do município de Itajubá. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.209. Da legalidade. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 171 da Constituição Estadual, artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa, o regimento interno da Câmara prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada pelo ilustre vereador não coincide com aquelas descritas no artigo 48 da Lei Orgânica. Desta forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo, da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, o ilustre vereador apresentou ao veículo legislativo projeto de lei ordinário para disciplinar a matéria. Matéria como a tratada pela proposição apresentada não se enquadra naquelas reservadas à lei complementar, elencadas na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.209 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal, 20 de setembro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Obrigado, Débora. Em discussão, parecer ao projeto de lei 4.209. Em votação pelos membros da Comissão de Constituição, parecer ao projeto de lei 4.209. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, dos membros da Comissão de Constituição.
Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.204/2017, que cria cargos e funções gratificadas, altera a lei complementar número 67, de 28 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Esse parecer será discutido e votado pelos membros da Comissão de Constituição e de Finanças. Registramos a presença do relator da Comissão de Finanças, vereador Carlos Molina. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.204 de 2017. Da legalidade. O presente projeto de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o objeto do mesmo somente pode ser executado pelo Executivo Municipal através de lei aprovada pela Câmara Municipal. Por se tratar de criação de novos cargos e funções públicas, haverá aumento da despesa com pessoal. Desta forma, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que o ordenador de despesa apresente as declarações exigidas pelo artigo 16 da Lei Complementar 101, quais sejam: estimativa do impacto orçamentário e financeiro, declaração de adequação orçamentária e financeira. Consta nos documentos acostados ao projeto de lei ambas declarações. Assim, restam por atendido as exigências legais para apreciação, análise e votação do projeto de lei pelo plenário desta Casa. Da iniciativa. Tendo em vista que o objeto do projeto de lei visa a alteração da estrutura administrativa da Prefeitura com a criação de funções gratificadas e de cargo em comissão, o mesmo somente pode ser iniciado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, por força do disposto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 48. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue todas as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre nos examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de lei 4.204 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 18 de setembro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Corrêa Molina, relator da Comissão de Finanças. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão. Doutor Caio e Débora, só uma observação. O artigo 3º fala coordenador de contratos e convênios. Lá no anexo 1 fala coordenador de convênios e contratos. É só questão de texto para corrigir um ou outro para ficar coerente. Continua em discussão o parecer ao projeto de lei 4.204. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença dos vereadores das comissões de Constituição e de Finanças, agradecendo também a presença da técnica legislativa Débora e do diretor jurídico, doutor Caio. E damos por encerrada a presente reunião. Obrigado.